Saudações cinéfilos, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu vou fazer esse pequeno vídeo em homenagem ao realizador Alan Parker, que infelizmente nessa sexta-feira, 31 de julho de 2020, faleceu aos 76 anos devido a complicações de uma doença crônica. Alan Parker estava desde 2003 sem realizar um longa-metragem e foi em 2015 que ele veio a público anunciar que ele estava aposentado do cinema, que ele não iria mais se ocupar dessa atividade. De certa forma, o aviso dessa aposentadoria fez com que o público se esquecesse ainda mais dos grandes feitos desse realizador, que de fato estava há muito tempo sem ser discutido ou redescoberto aí pela imprensa especializada ou pelos cinéfilos de um modo geral. Nem a refilmagem relativamente recente do Fama fez com que a obra original voltasse aí a ser discutida por todos. E nesse momento que temos todas essas denúncias feitas em relação a desigualdades sociais, um filme muito importante que ele fez nos anos 80, que foi o Mississippi em Chamas, não foi um título muito lembrado aí na hora dessas formações de listas. As origens do Alan Parker não denunciavam que ele ia ter uma carreira no cinema, pelo contrário. Ele era filho de uma família proletariada, uma mãe costureira e um pai pintor de casas. E durante a sua juventude ele teve que estudar com muito empenho para que tivesse uma realidade um pouco mais diferente quando amadurecesse. Nas suas primeiras experiências profissionais ele atuou ali como uma espécie de mensageiro em agências de publicidade. E foi com um pouco mais de experiência adquirida aí com os anos de trabalho nesse meio que ele começou a rascunhar ali alguns roteiros publicitários, alguns inclusive sendo produzidos. Assim, descoberto esse talento para a escrita, unido pelo interesse que ele desenvolveu por fotografia, por conta de um dos tios que era fotógrafo, que o Alan Parker foi aos poucos entrando aí na produção audiovisual. O que foi essencial para a construção da sua carreira, principalmente no cinema, foi a união que ele estabeleceu com um produtor também britânico chamado Alan Marshall, que assinou os seus primeiros longas-metragens. Nos anos 90 trabalhou muito com Paul Verhoeven, mas que naquela época tinha construído ali uma pequena produtora e que foi muito importante aí para os primeiros passos do Alan Parker, primeiro como roteirista e depois como diretor de cinema. O debut por trás das câmeras do Alan Parker se deu de maneira muito promissora com Bugsy Malone, quando as metralhadoras cospem. Eu tenho aqui na minha coleção inclusive a trilha sonora em vinil duplo, e esse é um filme inclusive que foi muito importante aí para a ascensão da Jodie Foster quando ainda era uma criança, e é até hoje um dos filmes favoritos que ela participou. Ela disse que se tivesse um filme que ela gostaria de participar de uma sequência, provavelmente seria desse filme aqui. Bugsy Malone foi produzido em 1976, fez muito sucesso no Reino Unido e também foi importante também para mostrar um vínculo aí do Alan Parker com os musicais que foi fortalecido nos próximos anos da sua carreira. Bugsy Malone inclusive rendeu uma indicação ao Oscar para o Paul Williams, que é o responsável aqui pelas composições e arranjos musicais. E aí nós tivemos em 1980 o Fama, que não foi necessariamente um sucesso estrondoso nos cinemas, mas que aos poucos ali foi descoberto pelo público daquela geração. Em 1982 ele fez aquele que muitos consideram a sua obra-prima, que é o Pink Floyd The Wall. E em 1990 ele teve aí outros dois musicais. Um de 91, que é o The Commitments, Loucos pela Fama. E em 1996 ele fez Evita, que foi uma adaptação da Broadway totalmente controversa, principalmente pela escolha da Madonna como protagonista para viver a Eva Peron. Portanto, com esses títulos, Alan Parker por si só já é um diretor muito importante dentro do gênero musical. Este era um gênero muito queridinho por Hollywood lá em sua era de ouro, mas entre 1960 e 70 ele se encontrou em um limbo. O cinema se tornou um tanto mais ousado em suas propostas e narrativas, e o musical foi aos poucos ali sendo deixado de segundo plano. Ele de certa forma trazia ali aquelas músicas que determinaram o estilo dos anos 1980
E o Pink Floyd The Wall também é muito uma espécie de consequência aí de um investimento paralelo que existiu no gênero, de fazer essas grandes óperas rock cinematográficas, como tivemos também com o Tommy do Ken Russell. Já Evita também foi usado por trazer em pleno 1990, uma década em que pouco se investia no gênero, uma produção que resgatava aquele padrão dos grandes musicais que tinha os seus diálogos cantados do início ao fim da narrativa. E era também um realizador que estava preocupado em abordar temas sociais, como por exemplo O Expresso da Meia-Noite, que é um filme que eu não posso deixar de citar, que foi roteirizado pelo Oliver Stone e que rendeu a ele a sua primeira de 2 indicações ao Oscar de melhor diretor. A segunda indicação veio com o já citado Mississippi em Chamas. Outra obra notável em sua carreira foi O Coração Satânico, com Mickey Rourke e quando ele ainda não experimentava a decadência, Robert De Niro. A grosso modo foi a sua inclusão no gênero terror, mas o que o verdadeiramente interessou nesse projeto foi a possibilidade de trabalhar aí com elementos do cinema noir, como esse protagonista que é um detetive de caráter totalmente dúbio. O que fez o Alan Parker de fato desistir do cinema depois que ele dirigiu A Vida de David Gale em 2003 foi um desapontamento com o ofício, uma vez que ele disse que nos seus últimos filmes ele entrava em muitos conflitos com seus produtores, que queriam direcionar os seus filmes para caminhos que ele não gostaria de tomar. Além do mais, As Cinzas de Angela e A Vida de David Gale, os seus 2 últimos filmes, não tiveram um retorno esperado nas bilheterias. As Cinzas de Angela custou 50 milhões de dólares, o que pode ser considerado uma pequena fortuna. E nos Estados Unidos conseguiu fechar a sua bilheteria na casa dos 13 milhões de dólares. E A Vida de David Gale conseguiu até empatar o seu orçamento de 38 milhões de dólares, mas isso em números mundiais. Enfim, é muito triste perceber que o Alan Parker não foi um artista ativo em seus últimos anos de vida. E que esse momento de perda represente aí uma possibilidade aí de voltar as atenções para o conjunto da obra desse realizador, que foi excepcional. Bom, muito obrigado por ter assistido. Faço o convite para se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber notificações das futuras atualizações. E se tiver interesse, na descrição do vídeo há links com todas as redes sociais que estou presente. Muito obrigado e bom fim de semana.